Bom dia, povo de Deus, povo abençoado. E hoje é sábado santo do Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. E para não ficar parado, eu ia sair evangelizar, mas o tempo não deixou e a expectativa de 8, 9, 10 horas ficar bom, mas não ficou. Então, digamos que é um dia perdido. E para não ser perdido, vamos ficar aqui falando um pouco. Bom, ontem, essa noite, eu não li um tanto, que eu quero ver se eu volto a ler. E eu estava com uns 4 meses parado, então eu fiz aquela promessa de ler 3 dias seguidos e voltar a ler de novo. E eu consegui ler 2 dias seguidos, e no outro eu estava bastante cansado e não li, eu dormi. E quando vim me acordar já era 1 hora, 1 e pouco, e não tive mais força para ler, então eu vim ler no outro dia. Aí ontem eu li 3 capítulos, para compensar o outro que eu não li. E o meu cálculo é 1 capítulo por dia, mesmo que isso seja pouco, mas eu estou no livro de Josué, marcado aqui no capítulo 8, já terminei a 1 Samuel, capítulo 8. Então, é lendo sobre os midianitas, sobre os guerras e tudo mais, mas eu não estudei nem me preparei para estar aqui para falar sobre isso, não. São leituras convencionais, que eu costumo ler a Bíblia assim, do início ao fim, termino e retorno, do início ao fim, termino e retorno. É assim, as minhas leituras são assim. Eu não gosto de ler pedacinho aqui, pedaço acolá. E talvez eu aprenda mais assim, ou Deus preenche mais assim, ou você ficar par de tudo aquilo mais assim, do que pegar um pedaço aqui e acolá. Então, digamos que eu estou aqui na carne mesmo. Pronto, eu não estudei, não fiz nada e estou na carne. Agora eu vou esperar, ver se Deus coloca alguma coisa. Mas aí eu entrei no YouTube um pouquinho ontem de vir aqui. E essa aqui é Railena. É Railena Show, o nome dela aí no Facebook e no Instagram, em todo lugar. Ela é cantora, mas não é cantora de evangelho. Ela é cantora oficial e tudo mais, mas secular, né? Mas digamos que eu trago sempre as mulheres evangélicas, ou então até do mundo mesmo, que não com o intuito de mandar vibrações positivas, como a cantora Gazela Silva ali não está pregando nem louvando mais, só está o canal dela parado, então, comumente eu boto ela aqui no intuito de chamamento positivo diante de Deus. E se for da vontade de Deus, já que ela é cantora secular, aí é melhor ainda, que é só o vapt-vup, é Deus mexer na máquina dela e ela já passa a louvar as nossas almas. Eu vi ela cantando uma música até bonita lá, apaixonada lá no YouTube. Aí eu digo, vou pegar essa moça aqui. Eu fui dar uma curiada no YouTube aí, e no Facebook, que foi a primeira vez que eu entrei hoje no sábado, né, de manhã, durante o dia. Então eu vi ela cantando uma música apaixonada, por onde anda meu amor, sei lá, onde, enfim, é mais ou menos assim. Então eu peguei para colocar aqui, mas não é para gente ir pro cabaré, não pro cabaré aí, nem nada, não, tá bom, meu irmão? Deixa eles para lá. É para ver se Deus chama ela para o nosso lado também, e ao invés dela ser cantora secular, ela ser louvadora. E quem estava ali comigo louvando na televisão era a princesinha Raina Almeida. Aí eu pausei lá para vir para cá. Mas como a Raina Almeida, que nem está aqui já em foto, está em todos os lugares com a gente, então digamos que trazer uma outra pessoa. Bom, e agora é esperar ver o que é que Deus vai botar para nós começar a dar continuidade aqui aos trabalhos e ver se Deus purifica nossa mente e nos dá direção nos trabalhos. No outro dia, aqueles carrinhos que estão ali, caiu a prateleira, né? Aí foi o maior barulho, mas eu coloquei ele num lugar com um pregozinho mais embaixo e espero que sustente agora. Bom, que o Senhor Jesus possa te abençoar a tua vida
e que mesmo que você não esteja estudando a Bíblia ou não esteja fraco como eu, mas você tente fazer algo, ou então vá para lugares que se lembre de Deus, como praia, rio, enfim, com o intuito de se lembrar de Deus, para que Deus possa nos ajudar e colocar pessoas maravilhosas ao nosso encontro. A minha mão está preta assim, já lavei umas 10 vezes, mas não sai. É óleo, é graxa, é tudo que eu fico mexendo em cadeira, então não tem jeito, cadeira, triciclo e tudo mais, pneu e tudo, então mesmo que você lava todinho, mas não sai nem a paz. Eu lavei umas 7 vezes antes de vir para cá e não sai, então é isso aí, né? Mas glórias a Deus. Bom, e hoje, essa manhã, o que vai nos guiar através da palavra de Deus e do ensino é as Sagradas Escrituras, e é necessário que você e todos que vier passar a mensagem de você, mesmo que ela não venha estar ali visível aos seus olhos, mas que ela esteja sendo direcionada ou falada e que você, a sua mente, diga: eu já li, realmente é bíblico, tem coisas que está sendo passado aí que é bíblico, e eu já comprovei isso lendo as Escrituras Sagradas, ou então estudando com outros irmãos, outras igrejas e por aí vai. E o importante é estar com a mente na palavra de Deus, nos louvores e nas coisas boas dessa vida, que é o que Deus quer fazer com cada um de nós, é tentar melhorar de todas as formas, para que a nossa vida ela não fique assim tão monótona, tão, digamos que até inútil ou inapto, se, se tratando de família, filhos e tudo mais, emprego bom, enfim, todo esse contexto da vida, para que a nossa vida não fique só paralisada, uma vez que a vida dos ímpios, mesmo caído, mesmo pecando, eles não estão vivendo uma vida tão paralisada assim, mesmo para transgredir, para cometer crime, mas eles têm o meio dele. Inclusive, você vê os vídeos aí saindo nas cadeias, na internet, nos pedidos, tudo aí, que rola tudo na rede. E mesmo eles saindo da cadeia lá depois de vários tempos, anos e tudo mais da cadeia, ali tem mulheres para ir lá correr, abraçar ele, até filho mesmo, ou então até gambiarra daí do mundo, que se engraçou com ele lá para a cadeia e se envolveu e foi lá o ver naquele momento que está saindo. E você fica até decepcionado com muitas coisas que ocorrem assim, né? E você diz: rapaz, como é que eu sou um homem de Deus, ou eu tento ser, eu não sei. Bom, cada pessoa tem a sua aproximação, mais, outros menos, outros terrivelmente evangélicos, outros mornos, outros frios e por aí vai. E a pessoa diz: rapaz, como é que eu tento ser uma pessoa de Deus, eu tento ser uma pessoa boa, e tudo que eu faço dá errado, e tudo que eu tento uma família dá errado, tudo dá errado na minha vida, e eu passo os olhos para o mundo e vejo o mundo, os ímpios lá, tudo realizáveis, tudo de boa. Bom, um episódio que marcou a minha visão espiritual é que eu vejo muitos vídeos aí nos Estados Unidos, no Facebook, em todos os lugares, e o inimigo não vai querer deixar eu falar não, porque eu estou falando das coisas destrutivas e o sofrimento que você sofre para chegar na aptidão de Deus, né? Inclusive, eu quero falar da podridão do diabo, eles já estão causando dores aqui, aí digamos que me tira a minha qualidade e o meu entendimento e tudo mais, porque são ocasionais, claro, então ela tira o meu equilíbrio humano, a ponto de eu já até chamar palavrão, tá bom? Então, e se você veio dizendo uma língua estranha, aí não é a língua estranha que Deus me deu de Espírito não, mas é porque ao invés de querer falar aquele palavrão, ou sei o que for que o diabo bota no meu coração, eu estou preferindo assim falar a língua estranha, mesmo que na doida mesmo, para mim
é melhor, e depois você resolve com Deus. Bom, e olhando os vídeos nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e você vê um monte de pessoas quando você anda por aí, pelo menos é o meu caso, né? Que geralmente quando eu saio é mais evangelístico, eu não vivo mais nessa vida sem ser assim. E em todos os lugares o inimigo põe terreiro de candomblé ali naqueles ambientes, pessoas deformadas de todas as naturezas, gay, viciado, pessoas com cabelo pintado estranhamente, cambaleando, não cambaleando. Nas praças aqui em Maceió e também em São Paulo, tá bom? Porque eu estive lá e é visão espiritual, a gente vê tudo, tá bom? Tanto em São Paulo, quando não é os beberrões e os drogados, aquele fedor de droga terrível, aí o diabo bota aqueles skatistas, ele fica bate para lá, bate para cá, e enfim, você não consegue ficar lá, porque você foi para tentar uma paz, né? Um lugar de paz, né? E quando você vai, ele já faz de propósito, com aquela bicicleta, aqueles skates. Em Maceió, eu não vejo isso, talvez tenha nas partes mais do rico lá nas beiras da praia, mas em São Paulo, praticamente em todos os lugares onde você vai, até no centro, fica aqueles caras correndo de skate nas calçadas, arranhando tudo, e aquele barulho triste. Então, esse é o poder do diabo, tá bom? O diabo joga tudo isso para você não ouvir o Espírito Santo, não ouvir o vento de Deus, a calmaria e tudo mais. E ele vai usar todo esse mundo podre para isso. E então, eu olho aqueles vídeos dos Estados Unidos lá, né, as pessoas brasileiras que moram lá, é um monte de pessoas que fazem isso no Facebook. E aí ele mostra as ruas, mostra tudo lá, e você não vê ninguém. E praticamente quase todo mundo lá tem um carro, tá a porta ou dois, três, dependendo do, da condição das pessoas lá. Mas a verdade é que você não vê aquilo que eu vejo e você vê na rua dos Brasil inteiro, que é aquela esculhambação danada, aqueles pancadão, drogado e pessoas de natureza satânica terrível. Por que será? Hein? Por que você não vê? É porque não pode, os YouTube não deixa, senão é botar um videozinho aí pequeno para você ver aí, lá nos Estados Unidos, uns dois ou três para você ver, rapaz, é verdade mesmo, né? E botar os daqui do Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em vários lugares, e você vai ver a diferença das ruas lá e a diferença das ruas de cá do Brasil. No meu ponto de vista, o Brasil é mais maldito nesse quesito de perdição, de pessoas endemoniadas e servidoras de Satanás. Lá nos Estados Unidos, as pessoas correm muito atrás de dólar e tudo mais, mas elas têm o seu lugar de paz lá, e tem mais essa. Lá não pode ficar... Bom, os passarinhos estão gritando aqui, porque como eu disse, eu queria sair, a chuva não deixou, então eu não coloquei ele lá para debaixo do pé de acerola e pé de fruta e tudo mais, para não molhar ele tudinho. Então ele está aqui, infelizmente, o barulho está grande e até eu percebo isso. Me perdoe, não deu para colocar ele lá não. Todos os dias eu boto ele lá, aí diminui bastante o barulho deles aqui em casa, porque eu coloquei 4 rodas grandes embaixo, e eu empurro para lá, e quando é meio dia, 1 hora, eu trago de volta mais ou menos assim. Bom, e também o inimigo vai usar tudo isso, tá bom? Até os passarinhos e tudo mais, que é para... Quanto mais barulho para ele e desequilíbrio, é melhor. E então, meus amados irmãos, você vê na rua dos Estados Unidos não tem beberrões, pelo menos não no lugar de morada que nem tem aqui. Pode ter em lugares de curtições como cassino, Las Vegas e tudo mais, pode ter, mas pelo menos na rua de moradia não tem. E lá, se a pessoa comprar bebida alcoólica como quiser, ele tem que beber dentro de casa, e o som lá dele não é esse daqui que botaram sábado passado. Bota, vai, toma, coisa não é assim. É som deles para lá, ambiente.
até mesmo aquela música country e tudo mais, texano e tudo mais, mas é só ambiente para ali para ele. Não tem negócio de eu tenho caixa que bate no teto aqui em casa, eu vou ligar para estrondar o bairro todo lá, não existe isso não, tá bom? E também esse motoqueiro aí vagabundo de barulhos incessantes que não para, que é no Brasil inteiro, em São Paulo, e não da Clete mora, essas minas moram tudo. Também é porque eu ouço, eu vejo nos vídeos dela, tá bom? Então não é. Nos Estados Unidos não é assim não, tá bom? Ele não aceita esse tipo de carro e moto fazendo isso não. Bom, tem um lugar para ele andar para lá, tá bom? Que nem eles fazem os eventos lá, onde eles vão e fica lá aqueles montes de carro e de moto, mas não é na rua do povo fazendo isso todo momento e toda hora. Esse negócio de carro de fruta, carro de quentinho, carro de uva e carro de tudo, gritando, gritando. Lá não tem isso não, tá bom? Se a pessoa quiser, vai para a feira, com o seu carro, vai lá para a feira, para o supermercado e tudo mais, compra e vem embora. Mas naquele ambiente ali de moradia. E não são ricos não, tá bom, meu irmão? Aí você diz, não, mas é só nos ambientes do rico lá, não, não, não é não. É os ambientes que eu vejo que são trabalhador lá brasileiro que paga aluguel, lá mesmo mostrando as casas dele de aluguel, 1.000, 2.000 dólares, então é ambiente de pobre mesmo, tá bom, meu irmão? É porque aqui eu pago 500, né? Não é uma casa tão boa assim. É bom, tem um muro lá na frente, um portão fechado, aí tem a porta aqui, tem esse cômodo, o outro que é a cozinha, né? E lá atrás tem um telhadozinho que vai para o quintal mais aberto, enfim, é grandinha, mas é poucos cômodos, é 500 conto, né? Agora só que tem lugar por aqui nesse negócio de Minha Casa Minha Vida que fizeram mais organizado, mais bem feitinho, então é 800, 900, 1.000, 1.200, depende do tipo. Se ela for fechada lá, que fizerem condomínio também, que tem segurança e tudo lá na frente, então é 1.200 para lá, né? Então é que nem lá nos Estados Unidos, né? A pessoa paga 1.000 dólares, não. Lá é raro ter casa de 500 dólares ou menos, por causa do salário lá é bom, é maior, então, aleluia, graças a Deus, aleluia, graças a Deus, então, lá é maior, é mais caro comparando ao dólar, então é aluguel de 800, 1.000 reais, 1.000 dólares para lá, louvado seja Deus, que comparando 1.000 dólares ao dinheiro do Brasil, acho que dá uns 7.000 reais, eu não sei, mas deve ser isso aí, então. São casas de pobre, tá bom? Bairro de pobres, e na verdade aquele brasileiro não vai nem mostrar a casa do ricão barão lá, que trabalha em Hollywood e tudo mais de filme, porque eles nem deixam entrar lá, então tem também, que nem aqui, né? Aqui tem bairro em Maceió, que condomínio que só entra lá o ricão, lá os barões, os trabalhadores que vão para lá, né? As peruas, todas vão, pega e leva para lá, ou moto, seja como for, mas não entra todo mundo lá não, então do mesmo jeito são eles, tá bom? Eles não vão naqueles bairros de ricão, de barão, que geralmente tem uma alta segurança, devido aos famosos de Hollywood e tudo mais, de filme, né? Mas eles filmam aqueles bairros comuns, aqueles bairros simples, de classe média e para baixo mais, então é isso que você vê, né? Agora, diferentemente do Brasil aqui, que é uma bagunçaria, uma zonação terrível, e tudo indica também, tá bom, meu irmão? Que lá, nos bairros lá, os estados de futebol não sejam ali naqueles bairros ali, mas seja num determinado lugar onde fica tipo assim, estado para jogo de futebol, estado para hóquei, estado para não sei o que de gelo, enfim, fica tudo ali num ambiente que nem um evento olímpico, e a pessoa vai para lá, seja vindo de fora de outro estado ou não, que quiser ver jogo, vai lá, né? Eu creio que não seja em todo bairro tem um estádio de futebol daquele, para esculhambação terrível, que nem tem aqui, né? Vamos supor, aqui é o Hospital Geral de Alagoas, é aqui próximo, tem a Hemoal, tem o Hospital de Doença Tropical de AIDS, de tudo, de tudo. Aí de lado é um estádio de futebol, então, olha só, nem deveria existir, deveria o estádio de futebol ser no inferno, para lá em outro lugar, né? Mas então, aqui perto dos hospitais, porque eu não sei dizer, aí o estádio de futebol Rei Pelé, que é o maior que tem aqui em Alagoas e Maceió, é vizinho, só atravessar a pista principal, tá no HGE, que é o Hospital Geral de Alagoas, que é que todo mundo tá doente em Alagoas, vem para aqui, né? Então,
Bom, claro que tem outros municípios lá, mas aqui é o geral, que é o hospital maior, Recife, então tem Hemoal, tem ML, Estácio de Lima, tudo isso tem aqui, né? Mas então, para você ver, é bagunça ou não é? Aí quando tem aquele evento ali de futebol, de classe e tudo mais, CSA e CRB, até Flamengo, São Paulo já vem jogar aqui, quando eles estão aí na Copa do Brasil e tudo mais. Então fica aquela bagunçaria, as polícias prendem tudo aquilo ali na frente dos hospitais, tudo, não passa ninguém, mas mesmo assim os brigadores e torcida organizada quebra, mija e caga tudo, ou seja, meu irmão, é uma tristeza, isso deveria ser bem distante daquele ambiente ali, que precisam, um ambiente de um hospital, tá bom, meu irmão, ele precisa de cura, de alimento espiritual dos irmãos do lar, e da paz, e o principal, olha aí, para você ver, eu era até São Paulino doente, doente, né, de ir pro Morumbi, eu morava em São Paulo 7 anos, eu só vivia no Morumbi, né, andava com touca, com camisa e tudo em São Paulo, então, aí eu doei tudo, só tem isso aqui, para você ver, só tem isso aqui, mas o último jogo que eu assisti em São Paulo foi aquele da Copa do Brasil, que ele ganhou, né, do Flamengo, foi campeão, aí não assisti mais nada, então é isso aí, tá bom? Mas não é conta não, vi a Maria Marçal, eu não sei se indo pro jogo do Flamengo ou se só com a camisa ali torcendo, mas né, eu disse a ela e todo mundo reclamando dela lá, não, o meu importante é só que ela ali, ó, tá lá no canto, lá em cima, que ela faça só louvor diante de Deus, entrega a minha alma e para mim é o que importa e depois ela se acerta com Deus e é importante é isso aí, não é que nem isso aqui, né? Não desonra ninguém não, tá bom, meu irmão? É, o que, vamos supor, você pode até ir no estádio de futebol uma vez ou outra, ficar separado lá com a sua família, deixa a torcida chamar palavrão que for, mas você fica na sua moldura lá de cristão, com a sua família, tá bom? Com o seu filho, às vezes a pessoa gosta de levar mesmo. Agora o que não pode é ficar filho daquela, filho da besta, juiz, mata a torcida. Não, não, isso aí não pode, isso aí é coisa demoníaca e diabólica. E se a pessoa não for, melhor ainda, mas já que a pessoa faz, mas ele que continue na permanência cristã, claro que ele não vai caber nem nada, porque é um ambiente que não, nem é para aquilo mesmo, não é propício àquilo, então ele vai mais na calmaria cristã. Eu não sei se tiver carro ou não, eu ia de metrô, né? De ônibus, era assim, a minha andada de pé mesmo, lá para lá, né? Mas quem tem carro tem tudo, vai com a sua família, fica lá tranquilo, tosse e tudo mais, e entrega a Deus, pede perdão a Deus, e depois sai dali, mas não leva o coração não, se perdeu, é como se não tá nem aí, se ganhar é como não tá nem aí, é mais ou menos assim, né? Para não ficar a idolatria perdida no coração, é que nem eu era doente, né, de São Paulo, sabia que nem um louco nas internet e tudo de São Paulo, então não sou mais. Então, mesmo que tem coisa de São Paulo ainda aqui, vez ou outra eu torço, mas só que você vê que é coisa passageira, não é aquela idolatria, digamos assim, do bolsonarismo, de ir para quartel, vai para Brasília, vai para isso, vai para passeata paulista e tudo mais, de Bolsonaro, não, não é esse tipo de idolatria que não chega próximo de Deus. E todos os irmãos que fazem isso com essa intenção, ainda mais de blasfema, de dizer que quem não falar dele não vai falar de Deus amanhã, e enquanto a palavra de Deus está dizendo o contrário, que passa céu, terra, passa tudo, mas a palavra de Deus, nada daqui não vai deixar de passar, então se torna até uma blasfema, e também você está tirando o poder que é de Deus Todo-Poderoso, que ele vai dizer aqui, ó, agindo em Isaías, né? Agindo eu, quem pedirá, a minha palavra não voltará vazia. É, eu acho que é Isaías 43, só para não dizer que a gente não leu aqui, já que eu disse a você que eu não estudei a Bíblia, então se eu não estudei a Bíblia para estar aqui. Bom, eu li ontem à noite, no amanhecer de sexta para hoje sábado, né? 3 capítulos, né? Mas só que não foi nessa intenção de pregar aqui isso, tá bom? É ler comum para me alimentar num livro normal, que nem está lendo de um livro de casa convencional, é mais ou menos assim, né? Agora eu não estudei para isso, então vamos na doida, assim como eu disse que eu não estudei, então vamos ver se Deus pelo menos abre um pouquinho aqui para a gente falar pelo menos um pouquinho dentro da Bíblia, para não ficar só carne e carnalização pura, né? No livro de Isaías, não sei se é Isaías 43, vai nos alertar sobre o poder de Deus, sobre a grandeza de Deus, quando ele diz não fale de político tal, ou não apoie ideologia tal,
não vai falar de Deus amanhã, então você diminui Deus em nada, né? Diminui Deus em nada e bota o poder na mão dele, do Trump, do Bolsonaro, seja de quem for, se assim dizer, e não é para fazer isso, e o poder de Deus não está na mão dele. Esse sangue, essas praias cheias de navio de guerra, cor de guerra, não é Deus, não é o propósito de Deus, então não tem nada de Deus ali, tá bom? E se você quiser, você pode perfurar aquilo, não apoiar uma daquelas porcarias, aquelas imundícies, e só vão gloriar e idolatrar a Deus, como diz lá no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, é porque a salvação, a pregação, o louvor dessas meninas, não sei como for, é dom de Deus, é gratuito, não do homem, nem delas, nem meu, nem de Bolsonaro, nem de Trump, nem de ninguém. Eu tenho muitas dores na perna, principalmente no tempo de chuva, então a gravata não vai batendo nas pernas e incomoda, é triste, mesmo, é triste. Muitas dores, eu perdi o movimento das pernas e ficou aquela sensibilidade triste. Tudo que fica batendo nela, mexendo para lá e para cá, incomoda e dói e também tira o equilíbrio. Mas vamos lá. Não do homem para não se glorir, mas de Deus, porque é o Todo-Poderoso. Aqui em Isaías 55, né? Nosso Deus, porque grandioso é imperdoar, porque os meus pensamentos não são como os pensamentos, os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos. Enfim, aqui é Isaías 55, mas não deixa de ser a mesma coisa, não deixa de ser a mesma coisa. Todo povo é convidado a procurar a salvação, então, todo povo, a humanidade inteira, né? Então, aqui em Isaías 43, né, tá dizendo assim, né? Eu, é Deus, tá bom? Eu tô só assim, mas só é Deus, né? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Pronto, então, não há, né? Então você já está vendo aqui que não há. E eu anunciei, eu salvei, eu fiz ouvir, Deus é estranho, não houve entre vós, pois sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, olha só, que não havia dia, tá bom? Antes da humanidade, da terra, como está a coisa mais linda do mundo, por exemplo, hoje eu moro aqui, eu não sei nem pontificar direito, mas é mais ou menos assim. Indo para lá, onde está as meninas, é ir para a praia, mas não é a praia aqui, digamos que ela é uma praticamente colada na outra, mas essa que eu moro aqui é uma praia que é mais os navios que ficam ali, o cais do porto e aquelas coisas pesadas, mais ou menos assim. Então, pouca pessoa fica ali tomando banho, mas uma vez ou outra alguma família, ou então pessoas pescando, é mais ou menos assim. Então, por causa do o movimento dela também é grande devido aos navios, não sei, ela é assim, né? Então, digamos que é aqui, né? Aí o nome é só para você pegar mais ou menos a visão, né? Praia do Sobral, Praia do Pontal, Praia do Sobral, da Avenida, aí vem as do Rico, tá bom? Pajuçara, a Ponta Verde e a Jatiuca da Cruz das Almas são a praia dos ricão, dos barão do mundo todo é lá, pronto. Mas se você for de a pé daqui, eu não estou falando onde eu moro, você vai bater lá, porque digamos que a calçada é tudo coligado, que eu já fui até de cadeira de roda, agora só que anda muito, tá bom? Eu já fui de cadeira triciclo, aí ela como desenvolve um pouco mais, então fui devagarinho até lá, né? Não nas praias tudinho, mas até na Ponta Verde, lá na Jatiuca, mais ou menos ali, na praia do Ricão, e depois voltei devagarinho, tomando água de coco e tudo mais. Bom, mas de 15 minutos, você que anda, é a praia ali, né? Não é movimentada, mas pelo menos você ainda toma um banhozinho com um balde, alguma coisa, não sei. Quando eu vou com um balde. Meu pai, né, me dá um balde, eu tomo um banho, ele toma banho na beirada lá, mais ou menos assim, né? Ou então, se você conseguir andando, você vai lá para aquelas outras lá do Ricão, Barão para lá, ou então pega um ônibus e vai para lá, é isso aí. Mas se você, isso que eu tô falando do lado das meninas aqui, né? Agora já desse outro lado de cá, por trás do celular aqui, é a lagoa, é o rio e tudo mais, então. Digamos que é 15 minutos de um para outro de a pé, e você tanto faz para a praia de a pé,
ou como vai para lá, para o rio. Mas aí entra a grandeza de Deus, né? Quando Deus está dizendo aqui que antes que o ar já houvesse, na verdade, antes que já houvesse dia, mas também tem o ar, também fala assim, né? Antes que o ar já houvesse, eu sou. Antes que o dia houvesse, e ninguém há que possa, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá. Bom, então não tinha praia, não tinha rio, que não estou dizendo, né? Agora só olha a riqueza de detalhe, né? Aqui a 15 minutos eu estou na praia, ou a 15 minutos eu estou no rio, ali na lagoa, em tudo, no Pega Sururu, tudo depende de onde você quiser ficar. O rio é bem grande, tem a do sururu, a tira sururu para comer, tem a dos pescadores, tem vários, o rio é grande, então você escolhe qual parte quer ficar, é mais ou menos assim, né? Que nem aqui, né? Tem as praias do Ricão, dos Barão, do mundo inteiro, que tem, geralmente é na Paz Jussara e na Ponta Verde, que é onde o Ricão, juiz, tudo político tem casa, apartamento lá na beira da praia. E também tem aqui, ninguém dá R$ 1 por ela, que é essa aqui onde eu moro, próximo aí. Então é isso, né? Aí é a sua escolha. Mas olha só, pelo menos ainda tem, né? Aqui, Rio e tudo mais perto, né? E em São Paulo, que não tem nada disso, só tem Cracolândia e toda essa bagaceira. Então, é um lugar grande, né? Eles dizem que São Paulo carrega o Brasil nas costas, né? Em termos de dinheiro e riqueza. Agora, e a qualidade de vida que é essa aqui? Eu passei ali na Lagoa, que nem eu disse a você, por exemplo. Ontem, ou foi um tanto, eu fui para a banda dos mercados, né? Aí tem hora que eu vou por aqui, tem hora pelo Rei Pelácio, o HGE de hospital, né? Que vai direto e já sai no mercado. E tem hora que eu saio rodeando a lagoa até ir cortando bufo, bufo, bufo. Aí onde chega perto da Braskem destruiu tudo, não é bem para cá. Aí entra e vai pro mercado. Então saía rodeando pela lagoa e fui bater lá no mercado de cadeira triciclo, aquela que eu fiz manual com pneu grande de Monark, mais ou menos assim, né? Louvado seja Deus, porque ela dá um impulso maior de você andar mais, e quem pudesse, que é cadeirante, ter família, se pudesse, todos tinham daquela, porque é bom demais. Digamos que tem lugares que eu subo, que a pessoa com a normal não sobe, nem com a motorizada, porque o ambiente não deixa, é mais ou menos assim, capim, mato, seja como for, beira de lagoa, beira de praia, é mais ou menos assim. Bom, mas você está vendo aqui, né? Tudo isso Deus nos deu, né? E Ele está dizendo que a minha palavra, bom, Ele está dizendo aqui que a palavra que Ele ia enviar, ela não vai voltar vazia. A palavra é tanto aqui na boca, você ou eu, qualquer pessoa, ou então essa daqui, tá bom? Não vai voltar vazia, né? Agora, se ela não der aqui, não, vai chegar um momento que você ou adora o político, ou não prega mais. Se ela não diz nada aqui, ela mais não te diz assim: passará o céu, a terra e tudo, mas a minha palavra não vai passar, até que tudo se cumpra. Então, e como é que você vai dizer, meu irmão, você, o crente, o pastor, seja o que for profeta, dizer que se você não falar dele, da ideologia que você segue, você não vai falar de Deus, essas meninas não vai cantar mais, e o político vai bloquear tudo, vai bloquear tudo. Que anda é essa? Que anda é essa? Então você está servindo um Deus Baal, aquele Deus Baal que o Bahia, o profeta ali destruiu, né? O Deus Baal, não é possível, né? Porque o Senhor dos Exércitos, esse que mantém todas as vidas na terra, inclusive a dos bandidos que nem são merecedores, e pessoas de alta magnidade, feiticeiros e tudo mais. Então, o Deus que mantém tudo isso, ou então você vai pelo caminho muito perdido e perigoso, que é o caminho da testa, tá bom? Como eu disse a você, foi ontem, foi um tanto, eu não tenho, foi um tanto, parece que eu fui sair de casa, tá com uns 3 dias já. Então, fui beirando a beira da lagoa, porque eu gosto de ver agora, tá bom? Assim, digamos assim, né? Que traz muita lembrança de Deus quando olha aquela lagoa, tem um monte de pássaro, aqueles pássaros brancos, enfim, um monte de coisa que a gente não vê em São Paulo em nenhum lugar, e lá tem. Então aquilo traz muita lembrança boa, né? E agora os governantes, louvado seja Deus, tá bom? Mesmo que tá tudo bagunçado, mas fizeram um monte de prédio, e aquela favela, tudo que fechava ali, os governantes não derrubaram tudo, mas derrubaram uma boa parte, e agora você passa pela beira da lagoa, ao invés de ser favelamento de PCC e tudo mais, pronto, isso aí, pronto, esse lixo aí não é mais.
é pista, eles fizeram pista agora de fora a fora, chegando quase no mercado e voltando para cá, e aí a viatura, tudo passa com alta velocidade para pegar vagabundo, sei o que for, sem aquele esconderijo dos crimes, é mais ou menos assim. Então, andando por lá, aí eu gritava, vai, não vai, você vê uma turma despinicando sururu, tá bom que é uma iguaria que tem aqui em Alagoas, no Nordeste inteiro, ou então pescando, e eu gritando, ei pessoal, sai daí, porque isso aí são dos ateístas aí, e você, foi ele que fizeram tudo aí, você não pode nem meter a mão, hein? Mas claro que não, é só tirando onda, tá bom? Ou então, ai de vocês que for ateísta aí e tá pegando aí essas coisas aí, sendo que o ateísta não botou nada, então, imagina aquela, a Braskem tentou destruir tudo, né? Deixou 6 bairros inabitáveis, fantasma aqui em Maceió, lá é beirando da Lagoa também, agora só que a lagoa, como ela é muito grande, ela vem daqui, se encontra com a praia, e vai lá para baixo, aí a rodeia, vai, e enfim, ela sai cortando até para outros lugares, como Pernambuco. É mais ou menos assim, de tão grande que é, né? E claro que tem lugares que ela fica mais pequena, maior, enfim, é mais ou menos assim, né? E como é que a pessoa vê um rio desse, meu irmão, imenso, cheio de água, cheio de vida, cheio de alimento ali, e dizer que aquilo foi feito proposital, como se uma bomba, num ponto de vista do ateísta e da evolução, aquilo ali foi se criando assim no passe de mágica. Eita, eu vou fazer o Manuel e fazer você e todas essas meninas, mas eles precisam comer, né? Então vou botar ali na lagoa um sururu, um maçunim, que tem tudo, tá bom? Unha de velho, peixe, mandim, baga, enfim, tem peixe bom, tem peixe ruim também, que é assim, tá bom? É que nem na praia tem uns peixes bons que nem atum e tudo mais, cavalinha, também tem aqueles peixes mais ruins que nem soia, que nem arraia, que eu não gosto, então é mais ou menos assim. Então, que onda é essa de bomba ou de evolução que foi fazendo tudo isso? Ah, não, mas eles vão gostar. Bom, eu estou falando aqui, mas claro que a gente está falando de Deus. Agora, só que parece que a evolução estava vendo, dizendo assim, não, eles aí, o que estão ouvindo aí, ele pegar, e todos eles aí, os ateístas também vão gostar muito de frango, então vamos criar a galinha e o ovo também, tudo para eles comer, que eles vão gostar. Olha só que onda é essa, né? Amém ou não amém? Ah, não, eles vão querer comer um churrasco. Claro que Deus já sabia de tudo, né? Com cachaça, com costela, com tudo assado e pirão de boi, que aqui em Maceió e Alagoas, em São Paulo, é que não digo que São Paulo é tão maldito que a gente não vê nem isso, é só correria, só estresse, só correria, é zumbim, é dinheiro, é ouro, que nem nos Estados Unidos, tá bom? É corrida para isso aí, só loucura de estresse, tá bom? A pessoa morre só para trabalhar, é mais ou menos assim, né? Tem pessoas baseadas nos Estados Unidos que trabalham em 2 empregos, trabalham de dia um e de noite em outro, ou seja, parece um bicho de tanto não ter mais vida, é mais ou menos assim. Mas vamos lá, né? Inclusive não vai ter um monte de vídeo aí de brasileiro doente, né? De tanta correria lá, e não vai estar na cama lá, entubado, enfim, é mais ou menos isso aí, né? Porque a vida não é isso não é correria não, a vida também é descanso e qualidade de vida e aproveitar o que Deus nos dá. Mas vamos lá, né? Eita, eles vão gostar de um pirãozinho de boi, de costela de boi, tudo mais, assado, seja como for, porco, guisado, assado, rabado de porco, para tomar cachaça ou não, enfim, a pessoa use conforme a sua vontade. Vamos evoluir aqui, fazer também para ele comer. Que negócio é esse? Claro que não é, claro que não foi assim, ainda tem mais, né? Bom, eles vão gostar de cuia que não comi eu já ali, né? Com feijão, eu me lembrei da minha avó. Eu tentei lavar umas 10 vezes que não disse, não sai nada aqui, tá bom, saiu, só que tem que sair, então eu como sou nordestino, e para vocês pode ser imundície ou falta de educação, higiene, mas para nós aqui não. Então a minha avó comia sempre assim, mascava banana com feijão e fazia o bolo e comia com a mãe. Então esse costume é nosso aqui também, né? Ou eu comia assim, né? Fazendo bolinho com a bananinha, louvado seja Deus, e comendo, né? Então, aí eu botei tomate também, coentro e tudo, né? E às vezes é abóbora, bota tudo. Tem tempo que tem tudo ali, tem tempo que não tem nada, como o fim do mês, né? Hoje é 20 e tanto, tá chegando 20 e tanto. 25 de outubro, sábado, 25 de outubro, né? Tá dizendo aqui. Eu vou deixar a Railene aqui de novo, só para tapear que é a nossa ajudadora. Hoje é sábado, 25 de outubro, então.
nos inícios do mês por ali a gente come abóbora, come tudo uma vez só, alface e tudo, né? Mas só que quando vai chegando ao fim do mês, nós dá pra baiada, né? Aí às vezes só tem um tomatezinho, um coentro ali, uma folhinha de alface, é mais ou menos assim. Então, mas mesmo assim, glórias a Deus, né? Então, e como é que tudo isso foi feito através de evolução ou de bomba? Ou então as frutas de todos os jeitos, de maçã, de laranja, melancia, tudo que a gente gosta, né? Como é que isso foi feito de explosão ou de uma evolução? Sabendo que nós íamos amar, né? Claro que esse negócio de sorvete, de biscoito, tudo isso já foi o homem que inventou, depois Deus dando um entendimento a ele, né? Cerveja e tudo mais, né? Vinho, desde aquele tempo de Jesus, e lá atrás resistia. Mas então, já foi Deus dando entendimento do homem. Agora eu estou falando das uvas e essas coisas, o milho para comer assado, o feijão e tudo mais, então. Alguém fez, e não foi a gente, não foi os homens não, tá bom? Foi quem esteve aqui, primeiro que nós, que nem esse que está dizendo aqui, ó. Antes que houvesse dia, eu sou, né? Ou então, antes que o agir houvesse, eu sou, né? Agindo eu, quem impedirá? Então, então você não pode chegar e pegar esse Deus que está dizendo aqui e limitar ele através de político não, tá bom? Por exemplo, você não pode alimentar o seu coração e dizer, se eu não falar de político tal, ideologia tal hoje, aí eu corro o risco da manhã eu não falar de Deus, ou essas meninas não falar, então eu vou apoiar ele, porque eu não vou. Que não é isso não, tá bom? Porque ele está dizendo aqui que vai falar sim, em nome de Jesus vai falar sim, tá bom? Herodes, vamos lá para o Velho Testamento lá, em Moisés, olha só como é a onda do diabo. Olha só como é a onda. Sempre houve repetições, tá bom? Mas é assim, mas a onda do diabo é essa, né? Sempre é a mesma repetição, tá bom? Olha só, lá Moisés já era um homem escolhido de Deus para esse propósito, e o diabo sabia disso, sabe até de mim e de você, tá bom, meu irmão? Que o diabo é bandido. Vamos supor, o diabo pegou o líder do PCC e criou o PCC aí, o Comando Vermelho, e todo esse lixo aí, e agora ele é o mais comandador da terra de crime, né? Então o diabo também sabe que você vai ser uma pessoa grandiosa na palavra de Deus, então ele vai querer te calar de todas as formas, que nem fez aqui. Moisés era um homem muito de Deus, né? Até já de criança, né? Quando a mãe dele, Joquebede, se não me falha, era a mãe dele, teve ele, né? Agora o que foi que houve, né? O medo do faraó era que o povo hebreu se tornando numeroso demais, pudesse rebelar. E aí faraó mandou matar, quando Moisés nasceu ali, todas as crianças, se não me falha, do sexo menino, homem, tá bom? Porque ele tinha medo, o homem, a mulher, como você está vendo aqui, a rainha meio dessas meninas, é raro você ver uma mulher dessa comandando guerrilheiros ou tráfico e tudo mais, né? É mais os homens, né? Então, por isso que ele mandou aqui matar os meninos, mais por causa disso, porque é os homens que têm essa força de fazer tudo isso, de revolução, de guerra, tá bom? De tráfico de tudo. As mulheres são só cobaias, digamos que a mulher ama ele lá, aí vai na onda dele, mas só que ela não tem o poder de liderar que nem o Beira-Mar, que nem o Marcola PCC, que nem o líder do Homem Bomba lá no Irã, sei lá, nessa coisa estranha aí.
A mulher não tem e você não vê isso, né? Que nem na política, tá as guerras tudo aí, né? Louvado seja Deus, glória, arabachura, suribicândara, é como eu te disse, tá bom, meu irmão? O diabo bota palavrão aqui pra querer chamar, eu prefiro falar a língua estranha assim, é mais na carne mesmo, é na carne, tá bom? Tô dizendo que é na carne, tá bom, meu irmão? E fique claro aqui, sempre que eu falar é na carne mesmo, tá bom? Eu prefiro morrer diante de Deus se fingindo que eu tô falando língua estranha do que falar palavrão, é isso que eu tô preferindo, tá bom? Aleluia, graças a Deus, né? Que o diabo, eu tô falando coisa pesada aqui, ele não vai gostar não, tá bom? Louvado seja Deus. Então, ele botou a glórias a Deus e aleluia. Ele botou aqui, bendito seja o nome do Senhor, para matar todas as crianças meninas. A mãe dele fez um cobertume e tudo mais. Digamos que nem um barcozinho, num negócio daquele de dormir, que nem de pegar peixe e tudo mais, carregar banana e fruta, aquela coisa que nem cesta, e Beto Moi jogou no rio, e a filha de Faraó pegou e tudo mais criou. Aí a irmã dele, que é a Miriam, viu, aí já foi acompanhando o barquinho e disse: eita, eu conheço uma mulher que pode cuidar dele. Aí chamou a própria mãe dele, ou seja, tudo obra de Deus, né? A própria mãe dele foi chamar a empregada, a filha do Faraó, sem saber, e ela que cuidou dele, e a filha do Faraó disse: cuide desse menino da melhor forma, que ele vai ser meu filho, e por aí vai. É mais ou menos assim, né? Bom, poderia que ela quisesse até na intenção de fazer sexo com ele, porque o diabo é assim, que nem homossexual, não tá pegando pra criar, não é pra criar, não, é só pra tapiar, tá bom? E pode ser que mais adiante seja pra fazer sexo e todas essas coisas estranhas do diabo, é isso aí, tá bom? Bom, aí também Faraó, o diabo já tá ligando as máquinas ali de negócio de futebol, tá bom, meu irmão? Aí a bagaceira vai ser pesada, tá bom? Então, não vai dar, porque ele já está com as batedeiras ali, vai ser a maior pancadaria, e eu preciso correr para. Bom, eu queria estar na rua, mas infelizmente eu não pude sair, correr para debaixo dos louvores da menina, para não ficar tão pancado aqui de tanta batedeira, de tanto homem gritando, porque esse evento de futebol, o diabo bota muitos homens de uma vez só gritando, e como você está vendo, mulher aqui, a Helena Show e aqui, e homem não está entrando na minha natureza não. Então é isso, tem que correr para debaixo da televisão e colocar no rádio, no celular, nesse celular e na TV, simultaneamente essas meninas aqui, quatro, cinco delas louvando, que é para ver se eu venço aqueles gritos daqueles homens tudinho ali, pancadaria, né? Então, eu vou até correr aqui, né? Herodes também fez a mesma coisa. Quando Jesus nasceu, ele sabia que ia surgir o rei do rei, do judeu e do príncipe de todo mundo. Aí ele botou aqui, ó, a ordem para mandar matar os meninos todinhos, digamos que de 0 mês de nascido até 5, 6 anos de idade ou 7, enfim, eu não sei precisar qual foi a idade ali, mas era de 0 nascido, menino. E interessante que sempre menino, tá bom mesmo, porque essa ordem do diabo é essa aí, né? Mas vamos lá, né? Louvado seja Deus. E matou um bocado, tá bom? Uma morte triste de menino. E por isso que se cumpria a palavra de Deus ali, onde descarregava, das mães ia tudo chorar pesadamente, nesse sentido, que o diabo deu ordem e matou os menininhos. Mas como Jesus é o Cordeiro de Deus, né? É o príncipe da nossa vida, nosso Salvador, então ele não conseguiu matar, é que nem eu, né? O diabo tá me sufocando para matar de todo jeito, tá bom? Mas ainda não conseguiu me matar porque, digamos que a palavra precisa sair da minha boca lá do trono de Deus, para eu poder pregar para vocês e aqui levar a bondade de Deus para os vossos corações. E o diabo não vai aceitar. Vai querer parar de todas as naturezas possíveis. Então, como você viu aqui, está vendo dentro das Escrituras Sagradas, não vá pelo que o homem diz, tá bom? E eu vou fechar aqui, já que eles vão bagunçar ali o estádio de futebol, infelizmente, meu irmão. Eu, quando eu vivi em São Paulo, né? Eu ia para Morumbi e ia para tudo, né? Mas eu não sabia que era esse inferno, não, tá bom, meu irmão? Porque eu era do mundo, eu era doidão também, doidão que nem eles, né? Aí depois que eu me converti, agora é que eu tô vendo que é o inferno, é Labachura e Cantará, História de Cantarei. Não, é na carne mesmo, é na carne mesmo, tá bom? Aí agora, depois que eu me converti, é que eu estou vendo
o que é o inferno na vida das pessoas, daquelas que moram ali, que não curtem, não faz nada, doze tudo. Ô, Suri de Cântara, baixai! É na carne mesmo, também é na carne, tá bom? O inferno na vida das pessoas, né? Só depois que Deus tira você de lá do funk, de tudo, do beberrões e de tudo, aí você não faz mais. Aí é quando você vai ver o inferno, que é aquilo ali na sua vida e também na vida das pessoas, quando você bota um pancadão de funk, de PCC, de tudo, pesadamente, ali você também está destruindo a paz das pessoas tudinho ali, né? Louvado seja Deus. Bom, e o diabo está trabalhando para apagar tudo aqui na palavra de Deus, tá bom? Que é para eu escutar ele. Ele quer que eu escute ele de todo jeito. O diabo quer que eu escute ele de todo jeito. Desde de ontem que ligaram aí o estádio de futebol, não sei porquê, desde dessa noite que tá querendo de todo jeito que eu ouça ele, que eu ouça ele. Porque eu não sei, tá bom? E essa noite foi uma tristeza para eu dormir, né? Aí eu botava que era vitória, não dava certo. Aí tirei, botei Rainamê, não deu certo. Aí tirei, botei a Kemily Maciel, não deu certo. Botei Maria Maçã, não deu certo. Já foi com a Kete Teixeira aqui, que já perto de manhã foi que eu veio dar certo um pouquinho eu dormi. Mas essa noite foi uma guerra triste para eu dormir, pelo menos um pouquinho, só um pouquinho, tá bom? Bom, e não adianta brigar, tá bom, meu irmão? O que eu ia falar na palavra de Deus, toda essa gritaria aí já roubou, já tomou raciocínio, então deixa o diabo conduzir eles, deixa o diabo fazer o que quer na vida deles, e eu vou ali para debaixo da palavra do louvor, ligar agora esse celular, esse outro celular, de um lado do outro. Tem um rádio também em cima de mim, eu amarrei ele em cima de mim, vamos supor, eu estou deitado aqui na cama, eu tenho travesseiro, mas não durmo, eu durmo com a Bíblia aqui, então eu estou deitado, né? Aí viro para um lado, viro para outro, aí eu amarrei um rádio aqui em cima de mim, rádio com cartão de memória, tá bom? E às vezes eu uso no Bluetooth outras meninas quando eu quero ouvir, aí fica o rádio aqui em cima da minha cara, a TV lá ligada, na parede lá, um celular aqui e o outro aqui, e olha só, às vezes não dá nem para vencer, tá bom? Isso a noite todinha, né? Agora bem baixinho, tá bom? Para não incomodar ninguém, né? Mas graças a Deus que esse rádio aí, antes ele era do lado, e eu botei ele mais para cima de mim assim, e eu fico deitado, ele fica praticamente em cima da minha cara aqui, só a quantidade de eu deitar na cama. Então aquele som vem a maior parte para cima de mim, e graças a Deus. Então eu vou me ajeitar rápido aqui, antes dele ligar tudo aquela bagaceira, bufo, 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 de bomba, de cavalaria, de tudo. Aí agora aparece policial, aparece segurança, aparece tudo, mas vamos lá, né? Eu vou ligar a TV, ligar a rádio, ligar tudo ali, para ficar ali debaixo, para não me sentir tão desgastado que nem eu estou. E Deus proverá, Deus abençoe a tua vida, Deus cuide da tua vida, teus familiares, tua família e de todos. Em nome bom. Olha só, eu ia sair, né? De logo cedo, né? Bom, eu tô aqui dizendo que é de manhã, mas não é de manhã cedinho não, tá bom, meu irmão? Se eles já estão querendo ligando as máquinas ali, a bomba de estádio de futebol, então é 4h20, pronto, 4h20, eu entrei aqui, era umas 3 horas mais ou menos, né? Umas 3 horas. Então, eu entrei aqui, eram umas 3 horas, né? Louvado seja Deus. E a chuva não me deixou sair de manhã, né? 10, 11 horas, mais ou menos, eu fiquei ainda na expectativa de sair, não saí, né? Agora eu quero ver em Deus para ver se essa chuva vai cair, para pelo menos molhar eles um pouco lá e eu ficar aqui debaixo da graça de Jesus. Aí eu quero ver agora se Deus vai se mostrar presente. Se mostrar, eu digo a você na outra pregação. Se não se mostrar, eu digo, não, meu irmão. Deus só mandou chuva naquela de manhã para eu não sair, para eu ficar preso aqui. E agora que tem jogo ali, vou ficar escutando essa bagunçaria, Deus não mandou chuva, então fiquei no inferno papocando meu ouvido. Mas vamos lá, Deus abençoe, Deus guia a tua vida, e tudo de bom, e até mais, em nome do Senhor Jesus, tchau, tchau.